Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um assunto da disciplina de Pré-Clínica 2, onde hoje nós estaremos finalizando com a segunda parte da aula de agravos em saúde bucal. Segue aqui, portanto, as referências recomendadas a vocês para que se interem sobre os agravos abordados nesse conteúdo da aula de hoje, que é o caderno 17 de saúde bucal, e também orientamos vocês para a saúde bucal no Sistema Único de Saúde como referências base para vocês se interarem melhor sobre o assunto. Seguimos agora então com os conteúdos abordados na aula de hoje. Lembrando que esses primeiros 4 itens nós vimos na primeira parte da nossa aula, postada algumas semanas anteriores. E seguimos, portanto, com o tema de hoje, que são as alterações dos tecidos moles e câncer bucal, fluorose dentária, traumatismo dentoalveolar e outros agravos, sendo que dentro desses outros agravos nós temos a erosão dental, dor orofacial e disfunção temporomandibular e as malformações congênitas. Então, esses tópicos nós veremos a seguir. Então, as alterações dos tecidos moles e câncer bucal. Então, o câncer bucal ou câncer de boca, ele é uma enfermidade que pode estar acontecendo tanto lábios quanto a porção interna da cavidade oral, como por exemplo as mucosas bucais, as gengivas, o palato duro, língua e assoalho da boca também. E ele é considerado como uma das principais causas de óbitos, representando com isso importantes causas de morbimortalidade, ou seja, são responsáveis por mortes e por sequelas nos pacientes aos quais são acometidos. Isso a literatura faz uma associação de cerca de 50% dos casos sendo devido a diagnósticos tardios, quando chega a ser atendido por um profissional de saúde, o quadro e o estágio de adiantamento da enfermidade já está muito avançada, dificultando o tratamento e, com isso, levando a altos índices de morbimortalidade da população brasileira. Há relatos na literatura de que a associação entre o fumo e o álcool possa estar intimamente relacionado com o aparecimento de tumores malignos na cavidade oral. E a localização principal desses tumores são frequentemente localizados na língua, assoalho de boca, gengiva, palato, orofaringe e tonsilas palatinas. Há também evidências científicas de que o HPV, ou papilomavírus humano, 16 e 18, esses são os específicos, relacionados ao aparecimento de lesões cancerizáveis também na cavidade bucal. Então, a literatura fala que existe uma certa associação, uma provável associação entre esse agente etiológico, que é o HPV, 16 e 18, com os tumores malignos de cavidade oral também. Muito bem. Dentro dos aspectos epidemiológicos, nós temos aí como população mais afetada é o gênero masculino, com indivíduos apresentando a faixa etária acima de 50 anos, sendo que nessa população 70% a literatura aponta como a prevalência de 70% em indivíduos acima de 50 anos. E a principal localização é a região de assoalho de boca e língua,
O tipo histológico mais frequente do câncer de boca, atingindo aí cerca de 95% dos casos, é o carcinoma epidermoide, também conhecido como carcinoma de células escamosas. Muito bem, dentro dos principais fatores de risco, nós temos. Muito bem, seguindo com mais um agravo em saúde bucal, nós temos a fluorose dentária, que é um tipo de hipomineralização do esmalte, sendo essa relacionada com a ingestão prolongada de flúor em doses acima do ideal durante o período de formação do dente. Né? Principalmente, esse período de formação é na fase de calcificação, como nós veremos adiante. E isso pode acarretar a lesões de fluorose dental, que são defeitos que o dente vai apresentar justamente por essa exposição em demasia do íon fluoreto. A fluorose dentária, ela é resultante, então, dessa ingestão crônica de flúor, né, durante o desenvolvimento dental. E esse desenvolvimento dental é bastante comum ela se processar numa faixa que vai desde o quarto mês de gestação, de vida intrauterina, até a idade de 8 anos. E essa idade é citada na literatura, principalmente essa de 8 anos, que vai coincidir justamente com a calcificação de premolares e do segundo molar permanente. Quando ela acontece ainda intraútero, as manifestações tendenciarão a acontecer na dentição decídua. Então, a fluorose dentária ela pode acometer tanto dentes decíduos quanto dentes permanentes. Vai depender da época de acometimento do processo de formação dentária, né? Podendo essas lesões também se estender a todos os dentes. Lembrando que quando essa extensão ela envolve mais dentes, é preciso estar atento, né? Justamente em relação ao período que houve essa contaminação por flúor e também a quantidade que a criança foi submetida. A literatura cita que há de se fazer uma comparação entre quantidade de flúor em miligrama por quilograma do indivíduo acometido, né? E também associando ao tempo de duração dessa dose. Então, é preciso a gente estar bastante atento em relação a isso. A fluorose dentária, para a gente poder entender como que a dinâmica que ela leva ao distúrbio de formação dentária, é importante a gente entender o processo de amelogênese, ou o processo de odontogênese em si, que já se inicia desde o período intrauterino. Mais especificamente, chama atenção para a fase da amelogênese, que é o processo de formação do esmalte dentário. A amelogênese ela acontece em 3 fases distintas: fase de deposição, fase de calcificação e, por último, a fase de maturação. Quando a gente encontra na primeira etapa de formação do esmalte, que é a deposição, 25% da matriz do esmalte é depositada ali no arcabouço de onde acontecerá o processo de formação do esmalte. E essa matriz do esmalte ela é rica em proteína, atingindo aí cerca de 25% do conteúdo proteico dessa matriz. Porém, na passagem para a segunda etapa da formação da amelogênese, que é a fase de calcificação, num ambiente normal, essas proteínas presentes na matriz do esmalte deveriam ser substituídas por minerais depositados no lugar das proteínas dessa matriz do esmalte. Porém, com a presença de flúor, nessa época da formação dentária, o flúor vai interferir nesse processo de substituição proteica, ou seja, não acontece. E a deposição de minerais para acontecer a calcificação desse esmalte, ele não processa.
Então, o que, que acontece? Acontece a permanência dessas proteínas da primeira etapa que foram depositados no processo da amelogênese, elas não são substituídas por minerais para serem calcificados. Elas permanecem presentes e, com isso, o esmalte, que deveria ser uma substância dura e resistente, ele se torna poroso, friável e quebradiço. Né? Um esmalte normal ele deveria conter 95% de minerais, 4% de água e 1% de proteína. No esmalte que sofreu a contaminação por flúor durante a fase da amelogênese, ele vai permanecer ainda com esse alto conteúdo de proteínas, fazendo com que ele se torne friável e poroso, né? Inibindo essa reabsorção de proteínas, elas permanecem aí presentes, tornando essa característica clássica que é o esmalte poroso de superfície porosa, conhecido como fluorose dentária. Dentro dos aspectos clínicos, para se reconhecer essa enfermidade, há que se avaliar os dentes homólogos. Sempre vai afetar o mesmo dente do lado direito e o mesmo dente do lado esquerdo. E também é importante se perceber se a fluorose ela pode ter vários graus de acometimento dos dentes, mas nas fases mais brandas ela apresenta linhas opacas horizontais, finas e também quando a contaminação por flúor foi maior por um período mais de tempo, esses defeitos podem se tornar mais graves e até mesmo em superfícies hipomineralizadas, com presença inclusive de cavidades. Né? E é muito comum a gente perceber também uma pigmentação característica tendendo para o castanho, já quando o dente, a superfície dentária já apresenta erupcionado na cavidade bucal. E para que se possa avaliar o processo de fluorose dentária, existem alguns índices que a literatura recomenda, assim como para avaliação do índice de cárie, o CPOD, para avaliação da fluorose dentária, nós temos na literatura vários índices, mas mais recomendados é o índice de Dean, de 1934, onde ele faz uma avaliação através de 6 graus de severidade, né? Ele avalia os aspectos estéticos desse esmalte, então a superfície avaliada vai ser a face vestibular, e o índice de Tillstrop-Feger-Skov, que ele veio depois, em 1978, onde a avaliação de Tillstrop-Feger-Skov é baseado em 9 categorias de severidade para caracterizar o grau macroscópico da fluorose em relação aos aspectos histológicos, né? Refletindo dessa maneira o aumento da gravidade na superfície dentária. Todos os dois índices são bastante confiáveis e fiéis aí para serem utilizados. E como curiosidade para vocês, o índice de Dean a gente trouxe os 6 índices, sendo que existe uma variação aí de 0 até o grau mais grave, que é o de número 5. O 0 é considerado um esmalte normal, um dente normal. O 1 é aquele questionável, às vezes passa até imperceptível pelo paciente, com pequenos traços esbranquiçados, né, pequenas variações. O muito leve, que é o grau 2, já começa a ter algumas áreas opacas, porosas, porém não chega a 25% da superfície vestibular. O grau leve, que é o considerado de número 3, são opacidades maiores, porém não chega a 50% de superfície vestibular. A moderada, que é a 4, já com presença de desgastes acentuados, manchas marrons que pode alterar a forma anatômica dos dentes, e o último grau, que é o mais grave, que é a superfície bastante afetada, com áreas de bastante desgaste, semelhante à corrosão e manchas marrons por toda a superfície. Muito bem, então, seguindo com a ilustração dos índices
de avaliação segundo o DIN. Aqui as imagens, nós temos a primeira imagem com o normal, a segunda imagem com o questionável, que é o número 1, o muito leve, que é o número 2, o leve, que é o número 3, o moderado, que é o número 4, e o grave, onde vocês já percebam aí o manchamento com a coloração amarronzada. Então, esses são os 5 índices de DIN, ou melhor, 6 índices de DIN, variando desde 0, que é o normal, até o número 5, que é grave. Então, dentro do como fator de risco para a fluorose dentária, como nós já vimos. Então, a abordagem coletiva para a fluorose dentária tem que se proporcionar ações de vigilância e saúde, dando ênfase aí na prevenção e detecção da fluorose, né? Principalmente trabalhar com essa população quanto à orientação e uso correto do flúor, saber a quantidade ideal de creme dental para cada fase da vida, faixa etária, né? Sistema de vigilância nos teores de flúor na água, como eu falei, é preciso fazer um controle da quantidade incorporada a essa água, levando em consideração a região, né? E nos alimentos e bebidas industrializados também. Isso precisa ter um sistema de vigilância e controle. E nos teores de flúor dos dentifrícios e produtos odontológicos fluoretados. Os teores de flúor nos dentifrícios hoje giram em torno de 1.000 a 1.500 de uso rotineiro, né? Que eu estou me referindo. Então, a orientação para a população em geral é que use cremes dentais que apresentam um teor de flúor entre 1.000 até 1.500 ppm de flúor, que hoje é considerado como o de eficácia no combate a lesões de cárie. Temos também a abordagem individual. Ela pode ser feita com dentifrícios fluoretados, né, orientação ao paciente em relação ao dentifrício fluoretado e a quantidade a ser utilizada na escova. Também a utilização em associação ao dentifrício fluoretado, o uso de enxaguantes bucais, né, principalmente em crianças mais jovens, onde não se recomenda a solução de bochecha. Normalmente, crianças menores de 6 anos não fazem recomendação de soluções para bochecha e sempre orientar ao acompanhante para que possa ser feita uma escovação supervisionada, para que a técnica de remoção do biofilme bacteriano possa acontecer, né, em todas as superfícies dentárias e principalmente, né, na prevenção da fluorose, utilizar sempre a quantidade mínima possível de creme dental, principalmente em crianças bastante jovens, né, e manter o dentifrício fora do alcance dessas crianças. Já o uso profissional chama atenção que são todos materiais de altas concentrações de flúor e precisa estar sob controle para serem realizadas as suas aplicações, como os géis fluoretados, os vernizes fluoretados e os materiais restauradores liberadores de flúor. Portanto, aqui segue a orientação de como se fazer a colocação em quantidade do creme dental na escova das crianças. Então, em crianças menores de 6 anos, a orientação é que se utilize aí uma quantidade já mínima possível relacionada a 1 grão de arroz cru, para crianças que ainda não conseguem ter a habilidade motora de cuspir, a espuma formada pela utilização do creme dental fluoretado. Então, recomenda-se o uso de o tamanho de 1 grão de arroz cru, cerca de 0,1 grama, e para criança que já consegue ter o hábito de cuspir, equivalente a 1 grão de ervilha de 0,3 gramas. E aqui é o formato de que não
essa quantidade não deve ser realizada, né? Nem para adulto e nem para criança. Aqui é mais um marketing comercial para o consumo aumentado. Então, essa quantidade e nem essa escova toda aberta também não deve ser recomendada. Seguindo com mais um agravo em saúde bucal, nós temos o traumatismo dentoalveolar. Então, o traumatismo dentoalveolar são danos traumáticos que têm a capacidade de afetar o dente e também os tecidos mineralizados, né, esmalte, dentina, e, além disso, os tecidos de sustentação também. Os traumatismos dentoalveolares, eles podem variar desde uma concussão simples ou até mesmo casos mais graves, né? Então, ele pode evoluir desde uma concussão simples, com fratura de esmalte, passando inclusive por descolamentos, luxações, até mesmo chegar na condição mais grave, que é a avulsão dentária. A avulsão dentária é a saída completa do dente de seu alvéolo. Essa temática do traumatismo, vocês terão a oportunidade de ver em semestres vindouros. O traumatismo ele tem grande impacto na qualidade de vida das crianças e também dos adolescentes, porque ele limita a capacidade de morder, de mastigar os alimentos, ou se ele, dependendo da gravidade dele, ele vai interferir também na fala, e isso pode também estar interferindo e comprometendo a estética, dependendo do tipo de trauma que aconteceu. Envolve também problemas associados ao trauma, os problemas psicológicos no convívio social. Hoje é muito comum o bullying das crianças e adolescentes que são diferentes, né? Às vezes a falta de parte do dente ou de todo o dente faz com que a criança não se sinta bem, interferindo inclusive na qualidade de vida desse paciente que foi submetido a trauma dentário. Os aspectos epidemiológicos do traumatismo, de acordo com Saúde Bucal Brasil de 2010, a gente tem aí traumatismo em incisivos, né, em crianças até 12 anos de idade, já índices altos de 20,5%, sendo as lesões mais prevalentes na região de esmalte e também esmalte dentina, um pouco menor, né? Mas as mais prevalentes chegam aí a 16% na região exclusiva de esmalte. Como principal fator de risco associados aos traumatismos, nós temos aí os ambientes familiares, né? Os ambientes da vida familiar, como por exemplo a região onde reside, a presença de violência, pode ser do tipo agressão, espancamento, violência no trânsito também, trabalho relacionado, né, com o que a pessoa trabalha. Pode também estar associado a traumas na escola, quando envolve adolescentes que praticam esportes, né, acidentes de trânsito, área de lazer que o indivíduo frequenta, a condição, mais uma vez, condição socioeconômica presente, né? Sendo que existe também, além desses fatores ambientais, nós temos aqueles fatores individuais, de características individuais, que são as condições físicas, né? Qual é o tipo, perfil facial, como acontece o trespasse horizontal, quer dizer, como que há o engrenamento dos dentes, tanto horizontal quanto vertical, se existe a hipotonia labial, quer dizer, se o lábio acontece um selamento labial desse paciente, ou se ele tem a exposição dentária pela ausência de selamento labial. Então, tudo isso são considerados como fatores de risco para o traumatismo. Também condições comportamentais estão associadas a fatores de risco, como uso dos dentes como ferramenta, por exemplo, para cortar alguma linha, alguma linha de nylon, linha
de costura ou para cortar objetos, né, ou para prender objetos, morder caneta, lápis. Também há aquelas personalidades hiperativas, que sempre precisa estar em movimento, ou também na falta de instrumentos de proteção. Às vezes o indivíduo realiza algum esporte e que não faz uso de proteção ou não usa cinto de segurança no carro, nem na cadeirinha das crianças. Né? Na prática de esportes é muito comum. Também o uso de capacete pode estar relacionado a fator de risco e o uso de assento na cadeirinha especial para crianças pequenas. Né? Então, todos esses são considerados dentro dos fatores de risco. E dentro de outros agravos, como nós citamos lá no início da aula, temos a erosão dental, dor orofacial e DTM, que é a disfunção temporomandibular, e as malformações congênitas. Muito bem. Erosão dental, o que é? O que vem a ser erosão dental? É um desgaste causado principalmente por alimentos ácidos, né, ou líquidos ingeridos e que são conhecidos e chamados de erosão extrínseca. Temos também a erosão intrínseca, quando ela parte de refluxo gastroesofágico, né, ou distúrbios psicológicos, anorexias e bulimias também são considerados como erosão intrínseca. Aí acontece pela frequência desses alimentos ácidos ou pelo regurgitamento do conteúdo estomacal, acontece a perda de estrutura dentária. Né? Geralmente, a região mais acometida é a região cervical e oclusal de dentes posteriores. Pode acometer dentes anteriores, mas os maiores acometidos são os dentes posteriores. Então, a erosão dental é o resultado físico da perda patológica crônica, né, da estrutura dentária, quer dizer, ela leva um certo tempo para acontecer, e é por meio daquela ação de ácidos de origem não bacteriana. Aquela ação é a impossibilidade da saliva permitir que o pH da boca suba até níveis considerados como neutros. Então, isso aqui é aquela ação, justamente pela presença do consumo frequente da alimentação ácida, ou seja, pela presença de conteúdo ácido, seja por meio intrínseco ou extrínseco. E a Organização Mundial de Saúde ainda o monitoramento dessa situação, dessa patologia emergente, ou seja, emergente é aquilo que é consequência de alguma coisa. Dentro dos fatores de risco para a erosão dental, nós temos aí os fatores associados à dieta, como o consumo de sucos, né, de frutas cítricas, energéticos e refrigerantes. Redução do fluxo salivar também está associado com fator de risco, sendo esse fluxo salivar reduzido pode estar associado também a algum medicamento de uso rotineiro. Né? Presença de refluxo, gastroesofágico e bulimia, como nós já comentamos, e ainda exposição a ambientes com substâncias ácidas, por exemplo, indivíduos que trabalham em indústrias farmacêuticas que têm contato direto com as substâncias ácidas, pode favorecer o aparecimento da erosão dentária. Bem, a dor orofacial e a disfunção temporomandibular, como outro fator, refere-se à dor associada aos tecidos moles mineralizados localizados na região de cabeça e pescoço, sendo que a causa mais comum da dor orofacial estão associados a dores dentárias, né? Ou seja, fatores odontogênicos. As disfunções também temporomandibulares apresentam índices elevados também quando se fala em dor orofacial, mas a causa mais comum é a dentária. Então, as dores odontogênicas, elas estão associadas aos dentes e também ao periodonto. Pode também ter ligação com região mucogengival, língua e glândulas salivares.
Porém, a maior parte das dores bucais são do tipo agudas e que têm como causa os problemas dentários, como já citamos. Em relação à disfunção temporomandibular, ou seja, um desvio de função da articulação temporomandibular, é importante que a gente conheça a articulação temporomandibular. Então, fazendo uma recordação com vocês, a ATM é a articulação principal que faz a conexão entre o crânio e a mandíbula. E então faz a ligação do processo condilar da mandíbula com o osso temporal. Entre essa conexão do côndilo com o temporal, existe aí um disco articular. E esse disco ele é envolto por uma cápsula articular. Então, o conjunto de todas essas estruturas forma-se a ATM. A disfunção temporomandibular vai ser um desvio da função ou um defeito que acomete a ATM. Então, a disfunção temporomandibular ela surge a partir de. Pode estar ligada a inúmeros fatores, como, por exemplo, hábito parafuncional, como, por exemplo, bruxismo, o hábito de roer unha, sucção digital ou chupeta. Então, até mesmo as maloclusões severas podem interferir nessa disfunção. Então, as disfunções temporomandibulares pode estar ligado a um conjunto de fatores. Os aspectos epidemiológicos da DTM também não é só uma característica, a manifestação só em adultos. As crianças também podem ser referenciadas como portadores de DTM, né? Porém, a prevalência é bem menor do que quando comparado aos adultos. Então, os principais fatores de risco da DTM é o trauma, né? Geralmente trauma na região de queixo ou que envolve região de cabeça e pescoço. Fatores psicossociais hoje estão muito comum, pessoas com depressão, ansiedade, estresse. Fatores anatômicos com defeitos anatômicos, fatores fisiopatológicos também, doenças sistêmicas associadas, né? Ou também doenças locais. Pode também estar associado a essa disfunção de DTM. E por último, as malformações congênitas, né? O que são as malformações congênitas? É todo defeito na constituição de um órgão ou de um conjunto de órgãos que determinam uma anomalia. Essa anomalia pode estar presente no nascimento devido a causas genéticas ou ambientais. Porém, pode também essa malformação aparecer em etapas mais avançadas da vida, porém tendo associação, sendo decorrente a fatores que precedem ao nascimento. Dentro das malformações congênitas, nós temos aí os fissurados orais, fissurados nasais, sendo possível o diagnóstico ser feito a partir da 14ª semana de gestação, durante exames aí de ultrassonografia de rotina. Dentro dos aspectos epidemiológicos, estima-se aí 1,5 e 1 caso por 1.000 nascidos vivos, sendo que a literatura aponta tendências ascendentes desse conjunto de malformações. Os principais fatores de risco para as malformações congênitas estão aí mais uma vez citados, o tabagismo e o alcoolismo, sendo esses dois itens bastante danosos e têm grande influência aí aos agravos de saúde bucal. Carências nutricionais também se tornam evidentes na literatura, exposição materna a riscos ocupacionais, como contato com solventes e defensivos agrícolas, e ainda medicações teratogênicas. Um exemplo disso é que no passado teve um medicamento que levou a inúmeras malformações congênitas, que era indicado por médicos para alívio dos enjoos matinais, e muito usado no primeiro trimestre da gestação.
e com isso levava a malformações congênitas e a talidomida. Hoje é um medicamento já bastante restrito. E as infecções virais também presentes no primeiro trimestre da gestação podem ter, e fatores genéticos podem também estar associados como fatores de risco a malformações congênitas. Bom, chegamos ao final, ao assunto de agravos, principais agravos em saúde bucal. Foi um prazer estar com vocês. Desejo a todos que fiquem bem e nós nos encontraremos no nosso próximo encontro quando nos reunirmos no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todos.